Tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador de Biologia e Química e hoje estaremos dando início a uma série gigantesca, mas extremamente interessante de vídeos sobre o reino animal ou o reino animalia. Hoje falaremos sobre o filo mais primitivo, o filo dos poríferos, as esponjas do mar. Vocês sabiam que mesmo sendo chamadas de esponja do mar, ela também está presente na água doce? Pois é, eu falo de Altamira, no estado do Pará, às margens do majestoso Rio Xingu, cheio de esponjas também. Para saber disso e muito mais, deixe seu comentário de dicas e sugestões, mas também de dúvidas, e não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal para ter acesso a este conteúdo e aos outros vídeos que virão e de ser solidário, compartilhando este conteúdo com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham acesso a estes conteúdos e muito mais. Para saber então sobre a vida das esponjas e todo o reino animalia, vamos então aos nossos conteúdos. Então, galera, hoje vocês sabem que a gente usa muito isso daqui, né? Para lavar a louça. Pois é, vocês sabiam que antigamente em regiões que tinha grande quantidade de esponjas do mar, a gente chama de esponjas do mar, mas vocês viram lá, ela também tem água doce. Então, posso ter também esses indivíduos em água doce. São animais, não isso daqui. Isso aqui, obviamente, é sintético, claro, né? Você sabe disso. Mas os animais, os poríferos, esses que nós vamos falar hoje, por muito tempo, eles foram utilizados para tomar banho, para lavar louça, enfim, né, para higiene das louças ou mesmo do corpo. Então, foram utilizados por muito tempo. Hoje a gente utiliza, né, essas esponjas sintéticas, mas tem gente que ainda usa essas esponjas. Vocês já viram? Vocês já usaram? Deixa aqui o seu comentário se você já usou, se você sabia disso. E se não sabia, vamos então aprender o porquê, beleza? Vamos então aprofundar o nosso conteúdo. Então, galera, dando início à nossa jornada no reino animalia, obviamente nós vamos trabalhar com a filogenética. Claro! Ah, professor, essa filogenética é muito ruim. Deixa disso, tu sabe muito bem que a filogenética é magnífica, vai nos dando suporte para a gente entender todos os filos e a ligação entre eles. É uma coisa maravilhosa porque tu vai enxergando o traçado da história da vida. É muito bom, eu adoro filogenética. Então vamos lá, para a gente aprender. Então, tu sabes aqui que no início da filogenética nós temos então o início do reino animalia, os protistas ancestrais. Protistas ancestrais, nós já falamos sobre eles em outros vídeos, mas eu vou aqui novamente ressaltar um pouco. Esses protistas ancestrais flagelados, o primeiro salto para chegar a essa condição de multicelularidade foi uma relação ecológica chamada de colônia. Então eles começaram a se juntar em colônia para sobreviver melhor, unindo então as suas estruturas corpóreas, porque esse é o pressuposto da colônia, é o que diferencia, por exemplo, uma colônia de uma sociedade. Então, ao se juntar em colônia para sobreviver melhor e vencer as pressões ambientais, eles então deram o passo inicial para a multicelularidade. Vocês vão ver que lá nos poríferos isso aqui tem muito sentido biológico. Então, se juntando em colônia, nós temos aqui, com o passar do tempo, a multicelularidade. Essa multicelularidade, então, lá na frente vai dar origem, ao que nós estamos vendo aqui, ao filo porífero sem tecido verdadeiro.
Beleza? É bom lembrar disso daí. Sem tecido verdadeiro. Por quê? Porque essas células aqui, elas possuem uma certa independência entre elas. Elas são, inclusive, consideradas células totipotentes. Olha aí, ó. Ela tem uma potência gigantesca. Se eu tirar uma única célula dali do tecido, do pseudotecido desses poríferos e jogar ali no substrato do fundo do mar ou no rio, praticamente aquela célula então vai dar origem a um outro porífero. Então, só para você ver como o poder de regeneração desses caras é grande, mas também o poder de independência dessas células é também muito grande. E isso não ocorre, por exemplo, com o tecido nosso. Se eu tirar uma célula aqui da minha pele e jogar ali, vai nascer um outro Fábio, ou vai surgir um outro Fábio. Quem dera, né? Porque, se fosse possível, então, enquanto eu ficava ali dormindo, o outro Fábio ia dar aula para vocês. Não, isso aí seria escravidão de clones. Não pode. Enfim, então, essas células são totipotentes, os poríferos têm um alto poder de regeneração, mas eles não possuem tecidos verdadeiros, por conta dessa independência entre as células do seu pseudotecido. Tranquilo? Então, esse primeiro passo aqui da organização desses indivíduos, desse filo, o primeiro ponto para o surgimento, então, do reino Animalia, nós temos o filo mais primitivo, o filo menos complexo. Veja bem, na escala da filogenética, nós não falamos mais evoluído ou menos evoluído. É um erro dizer, por exemplo, aqui os poríferos são o filo mais ou menos evoluído, tá? Eles são o filo mais primitivo e menos complexo. Eu falo menos complexo. Beleza? Então, para a gente entender melhor sobre esse filo, vamos aprofundar no conteúdo. Tá, primeiro vamos ver as características deste filo. Então, os poríferos todos são animais aquáticos. Primeiro ponto essencial. Nós sabemos, nós já vimos anteriormente, eles podem estar presentes na vida marinha, mas também na água doce. Então, eles não são exclusivos do mar, embora sejam chamadas de esponjas do mar. Nós temos, para além disso, o porífero, e o filo tem este nome porque o corpo desses indivíduos é formado por vários poros. E estes poros, eles são importantes para o metabolismo deste cara. Porque, vivendo no mar, eles são animais filtradores. O que significa isso, Fábio? Eles possuem uma célula importante, chamada coanócito, que faz justamente este processo de filtragem. Olha o nome da célula, não é difícil de lembrar. Coanócito. É isso mesmo. Ela faz esse trabalho de coar, que é o trabalho de filtragem. O que ocorre? Estes coanócitos, eles são muito parecidos com os protozoários flagelados, aqueles lá do início do filo, no processo de desenvolvimento da multicelularidade. Eles também possuem um flagelo ao redor de um colarinho. Nós vamos ver isso mais aprofundado lá na frente. Este colarinho é cheio de substâncias pegajosas e gelatinosas. E eles formam a estrutura epidérmica dos poros. Então, o que vai acontecer? Eles ficam vibrando, este flagelo, e a água, então, é puxada por dentro desses poros, entra para uma cavidade interna no porífero, e então ela é jogada para fora por um furo em cima do porífero. Então, o que ocorre? Quando a água passa por dentro dessa cavidade, ela então é filtrada pelo colarinho dos coanócitos, que retém as partículas de substratos e substâncias nutrientes para esses indivíduos, que começam a abastecer de nutrientes todo o pseudotecido desses indivíduos. Perfeito? Então, para além disso, os poríferos possuem praticamente, como nós já falamos, uma independência entre essas células do tecido, de forma que essas células são o que nós chamamos de totipotentes. Ou seja, se eu tirar um coanócito desse ou uma outra célula deste porífero e jogar no chão, praticamente ela vai se
duplicar e se desenvolver, e no futuro eu posso ter ali naquele local um outro porífero aparecendo de uma única célula. Então, o poder de regeneração desses poríferos é gigantesco. Uma outra característica importante desses indivíduos é que eles possuem os dois tipos de reprodução. Eles possuem a reprodução assexuada, e nós vamos ver essa reprodução mais a fundo, mais aprofundada. E nós temos também a reprodução sexuada, possui as duas características. Lembrando que a reprodução sexuada é aquela que vai render ao filo uma maior diversidade e garantir a continuidade dele, porque diversidade garante a sustentabilidade e a vitalidade ou longevidade daquela espécie, beleza? Então, basicamente, essas daqui são as características dos poríferos. Não é difícil de lembrar, né? Muito fácil, cair na prova ou no vestibular, vocês vão arrebentar, beleza? Então, vamos analisar de forma genérica como funciona um porífero, então, aqui no nosso deserto. O que ocorre? Geralmente, os poríferos eles são assimétricos, ou seja, não possuem simetria. Alguns muito raros, eles vão possuir simetria, mas sempre esta simetria será o que nós chamamos de simetria radial. Ou seja, não é aquela simetria bilateral que nós conhecemos, como em nós. Por exemplo, se eu corto aqui no meio, ou se eu passo uma linha imaginária, melhor assim, né? Eu vou ter um lado e o outro, e esses dois lados são iguais. Ou seja, eu tenho um olho deste lado, um olho do outro lado, uma orelha deste lado, uma orelha do outro lado, uma mão deste lado, uma mão do outro lado. Enfim, então, isso é simetria bilateral. Os poríferos, quando possuem simetria, não são assim. Eles possuem a simetria radial. Ou seja, eu posso cortar ele como se fosse um círculo e eu tenho vários lados iguais dentro deste círculo. Perfeito? Dentro desta simetria radial, que nós vamos verificar aqui, esses organismos são formados ou têm o corpo constituído por vários poros. E esses poros, como nós vimos já, eles são importantíssimos para o seu metabolismo. Aqui dentro desta cavidade, chamada de átrio, lembrem-se disso, ou espongiocele, espongiocele porque é a célula interna da esponja. Também é fácil de lembrar, né? Aqui dentro desta cavidade vão estar, por exemplo, os coanócitos. Lembra dos coanócitos? Aquelas células especializadas dos poríferos que parecem com os protozoários ancestrais. Eles possuem este flagelo e eles vão então ficar vibrando este flagelo para puxar a água que está fora do porífero por dentro destes poros. A água então entra dentro da cavidade interna, do átrio da esponja, e lá ela vai ser jogada então por essa parte superior que é furada, chamada de ósculo, e a água, então, ao passar pelos poros, pelo átrio e pelo ósculo, ela é filtrada pelos coanócitos. Os coanócitos, além de ter o flagelo, eles possuem essa estrutura chamada de colarinho. O que vai acontecer? O colarinho ele tem uma substância pegajosa, gelatinosa. Quando a água vinda de fora dos poríferos traz, por exemplo, aqui as partículas que estão, né, submersas na água ou que estão aqui dispersas dentro da água, elas vão ser então coadas pelo coanócito, filtrada pelo coanócito, ele absorve ela por fagocitose e vai jogar então essas partículas para dentro de uma estrutura chamada de mesoílo. Lá no mesoílo, outras células chamadas de amebócitos pegam essas substâncias e carregam elas para as demais células do corpo dessa gigantesca colônia, porque parece muito mais uma colônia do que, por exemplo, um tecido verdadeiro, tá? Então ela sai levando as substâncias nutritivas para as demais células dessa gigantesca colônia que não conseguiram, por exemplo, se alimentar, tá? Então, já vimos que os poríferos não possuem, por exemplo, sangue. Eles possuem essa estrutura, essa substância
né, que também é meio gelatinosa aqui dentro, por onde andam, por exemplo, os amebócitos, levando os nutrientes para as demais células do corpo. Resumindo, função dos coanócitos: fazer o processo de filtragem unidirecional, que a água entra pelo poro, sai pelo ósculo e é filtrada pelo colarinho dos coanócitos, que joga essa substância dentro do mesoílo, que é capturada então pelo amebócito e leva essas substâncias para as demais células do corpo do porífero. Beleza? Não tem dificuldade nisso, né? Muito fácil. Tranquilo? Beleza. Vamos aprofundar um pouco mais. Existe basicamente 3 tipos de esponja. Uma primeira esponja é essa chamada então de ascon. Qual é essa esponja ascon? É quando o poro praticamente já dá acesso ao átrio, ou seja, a água entra pelo poro, então cai no átrio e é filtrada. Porém, existe umas em que tem um certo labirinto antes de chegar no átrio. Para que estes labirintos aqui? É para aperfeiçoar o processo de filtragem. Essas esponjas são chamadas de síncon. Então nós temos ascon e síncon. E nós temos ainda este outro tipo de esponja aqui, que possui pequenas câmeras ao longo dessa estrutura, até chegar, por exemplo, no átrio, onde a água será jogada então pelo ósculo para fora da esponja. Esses conjuntos de câmeras aperfeiçoa ainda mais o processo de filtragem. E esse tipo de esponja aqui, então, é chamada de leucon. Então, nós temos ascon, síncon e leucon, que são os tipos de esponjas que nós vimos. Isso vai depender da estrutura antes de chegar no átrio, ou seja, vai depender da estrutura de filtragem. Então, basicamente, esses 3 tipos de esponja, eles terão uma estrutura semelhante, ou seja, vamos mais uma vez a esse formato genérico. Então, neste formato genérico, nós estamos vendo que as esponjas basicamente possuem 3 camadas. Quais são elas? Essa camada de revestimento mais externa, chamada de pinacoderme. Então, aqui nós temos a pinacoderme. Essa pinacoderme é formada de células achatadas, chamadas de pinacócitos. Entre a pinacoderme e a derme do átrio, nós temos essa estrutura chamada mesoílo, é onde vai estar, por exemplo, os amebócitos. Lembra disso? Lembra dos amebócitos? Nós falamos lá no início. E nós temos essa estrutura, essa camada mais interna, onde é feita a filtragem. Nessa camada mais interna das esponjas estão, por exemplo, os coanócitos. Por isso, essa camada é chamada de coanoderme. Perfeito? Então, esses 3 tipos de células que eu falei para vocês, eles estão formando esses 3 tipos de camada e cada um vai desenvolver na esponja uma tarefa específica para a realização do seu metabolismo e torná-la um filtrador excelente. Beleza? Para a gente entender um pouco mais ainda sobre essas células e como elas trabalham, vamos aprofundar o conteúdo. Então, vou estar mostrando agora aqui o mecanismo de trabalho celular no desenvolvimento, por exemplo, do metabolismo dessas esponjas. Obviamente, também ressaltando, é um genérico, mas se é genérico, todas as esponjas trabalham mais ou menos parecido. Então, quando a água entra pelo poro da esponja, ela vai ser filtrada pelo colarinho do coanócito. Como é que essa água passa por aqui? Porque o flagelo está vibrando e atraindo esta água para passar com os nutrientes e esses nutrientes então ficarem presos no colarinho. O colarinho então também vibra, também se movimenta e esse nutriente é puxado para dentro do citoplasma do coanócito. Lá dentro do citoplasma do coanócito, esse nutriente então é envolvido em vesículas citoplasmáticas e é lançada para dentro da camada interna da esponja. Essa camada interna é chamada de mesoílo. O mesoílo é uma substância gelatinosa, mas não é sangue. Esponjas não possuem sangue. Bom lembrar disso, tá?
Então, o que acontece aqui? Os amebócitos pegam esses nutrientes e carregam por dentro do mesoílo esses nutrientes para demais células do corpo. Para outros coanócitos, por exemplo, que não conseguiram se alimentar, mas principalmente para as células da camada mais externa da esponja, que são os pinacócitos, beleza? Esses pinacócitos, então, uma vez alimentados, vão fazer parte da estrutura externa, da camada externa da esponja, de proteção e revestimento desses animais. Eles precisam estar nutridos para fazer o processo de proteção e revestimento. Além disso, essas células vão produzir também espículas, que são pequenos espinhos ali dentro das esponjas que servem de proteção. E esses espículos, esses espinhos, são formados basicamente de silica e carbonato de cálcio. 2 tipos de minerais que vão formar essas espículas. As espículas formadas à base de silica, elas vão ser um pouco mais transparente, parecido com vidro. E de carbonato de cálcio, muito mais parecido, por exemplo, com a estrutura de uma concha, que a concha também é formada de carbonato de cálcio. Mas o que interessa é que as duas servem de estrutura de proteção. Esses amebócitos, eles são células que caminham parecido com as amebas, parecido com protozoários, nessa estrutura chamadas de pseudópodos, ou seja, lança os pseudópodos, se agarra ao substrato e puxa. Mas estes amebócitos, eles são células extremamente totipotentes. Por exemplo, no processo de reprodução, são eles que vão virar ou espermatozoide ou virar o óvulo para a reprodução sexuada desses animais. E também os amebócitos são células que, se eu retirar de uma esponja e jogar, por exemplo, no solo do substrato de um oceano, se for de água salgada, ou no rio, se for de água doce, ele vai virar uma outra esponja. Beleza? Para a gente entender um pouco mais desse processo reprodutivo das esponjas, então, vamos aprofundar o conteúdo. Então, aprofundando o conteúdo, nós vamos ver o seguinte: todas as esponjas são monóicas, ou seja, elas são hermafroditas, possuem os 2 sexos. Aquela célula, o amebócito, ele pode virar tanto um espermatozoide quanto um óvulo. Isso vai depender da escolha da esponja naquele momento. Tá? Então, esse amebócito, por exemplo, vamos supor, nós temos 2 esponjas aqui. O amebócito dessa esponja, então, vira um espermatozoide, é lançado, então, na água, ele sai nadando, e quando encontrar uma outra esponja na qual o amebócito virou o óvulo, ele, então, fecunda o óvulo, ali dentro daquela cavidade interna da esponja, lá no mesoílo, basicamente, vai se formar uma estrutura da fecundação dos dois. Eles vão começar o desenvolvimento embrionário em zigoto, lembra? Mórula, e aí depois vai virando uma larva. Essa larva, então, sai depois da estrutura corpórea da esponja e sai nadando, ela é ciliada. Então, ela sai nadando pela água, dependendo de onde ela está, né? Se é doce ou salgada, ela sai nadando. E quando ela encontrar, por exemplo, um substrato adequado, ela se fixa e, então, se desenvolve em uma nova esponja. Lembrem-se, os animais na fase adulta, eles são sésseis, ou seja, eles são parados, fixos. Na fase larval, eles são livre nadante. O que nós chamamos livre nadante é quando ele nada, perfeito? Então, isso da reprodução sexuada. Mas da reprodução assexuada, professor, como é que ela pode ocorrer? Ela pode ocorrer por fragmentação, então quando a esponja é fragmentada, por exemplo, um peixe doido ali nadando dentro do coral, bate numa esponja, rasga ela ao meio, cai um pedaço para um lado, um pedaço para o outro, os dois vão virar uma esponja. Também ela pode se reproduzir por brotamento. Ela então desenvolve uma outra esponja aqui por brotamento, nessas células totipotentes, e quando ela está um pouco mais elevada, um pouco mais desenvolvida, ela cai como num cacto, né? Vocês já viram isso, e ali desenvolve uma outra esponja. Ou ainda tem um processo de resistência. Elas formam células ou uma estrutura celular, porque essa estrutura celular vai ser rodeada por espícula e dentro vai ter um amebócito. Essa estrutura rodeada por espícula com um amebócito dentro, nós chamamos então de gêmula.
Essa gêmula então é desenvolvida na esponja e é jogada no mar ou no rio. Quando ela cai ao substrato, ela fica ali por algum tempo. Por exemplo, vamos supor que ali tem uma condição inadequada naquele ambiente. Todas as esponjas desapareceram, ficaram só gêmulas. Funcionam quase como se fosse semente. Quando as condições estão adequadas naquele ambiente, a gêmula então se abre e aquela célula que é o amebócito, ela começa, como ela é totipotente, começa a se desenvolver em uma nova esponja. Veja que coisa espetacular! Isso foi um mecanismo de resistência criado pelas esponjas. Para, dependendo das condições ambientais desfavoráveis, ela então joga gêmulas, essas gêmulas ficam ali dormentes e quando as condições voltarem a ser adequadas, ela então se desenvolve formando as esponjas novamente. Veja que espetáculo, né? A vida das esponjas. Se a gente for recordar dessas esponjas, é só lembrar do desenho lá do Bob Esponja. É um pouco mentiroso, porque tu vê lá, esponja não tem encéfalo, não tem coração, não tem olho, não tem nada disso. É extremamente primitivo, mas ela consegue estabelecer uma forma de vida que se desenvolveu ao longo de milhões e milhões de anos, chegando até aqui, com mecanismos de resistência fantásticos. Beleza? Das esponjas, galera, acho que era tudo isso que eu tinha para dizer sobre isso. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui seu comentário. Não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos para ter acesso a outros conteúdos também. Perfeito? Assim como você. Então, ficamos por aqui e no próximo vídeo a gente se encontra então com os quinidários, um outro filo fantástico. Beleza? Até aqui, falou!